Olá, pessoal. Olá, gente. Bom dia para vocês. Tudo bem? Estamos aqui, né? Nossa semana, a gente continuar nossas aulas, né? Continuar o nosso estudo, né? Nós estamos estudando pós-modernismo. Então, hoje é a nossa segunda aula da semana. Teremos duas aulas hoje. Essa é a primeira do dia de hoje. Então, gente, eu coloco aqui para vocês, primeiro a nossa tela de apresentação, língua portuguesa, nossa equipe, o nosso tema, sequência didática 12. Estamos no pós-modernismo, nossa quarta aula, né? E lembrando que no pós-modernismo nós estamos estudando o projeto literário dos movimentos pós-modernistas, concretismo, tropicalismo, poesia marginal, né? Que esses nomes já não são mais estranhos para vocês, exceto esse do meio, né? Nesse nosso estudo, nós estamos abordando os principais autores, né? Lendo alguns textos, né? E já estamos fazendo a leitura comparada, né? A gente está até comparando com textos de outros períodos literários. Então, esse é o nosso tema, importante para as nossas próximas provas, né? Os objetivos da nossa aula: conhecer as características e propósitos da literatura pós-modernista, identificar o papel do movimento nas manifestações artísticas, e esse tema está na página 569 do nosso livro. Eu vou tentar colocar para vocês aqui uma cópia, para quem não tem, ainda não consegui tirar essa cópia, mas eu espero essa semana ainda colocar para vocês um capítulo desse livro, ok? Nessa nossa aula, gente, vamos fazer um link com a aula anterior, que foi segunda-feira, e aí nós vamos continuar com a poesia marginal que nós estamos estudando, alguns autores que nós estamos olhando, e obras, leituras de alguns textos, ok? Então, vamos lá, gente. Na aula anterior, a gente já vem falando do pós-modernismo, desde a primeira aula sobre esse tema, né? Aí falamos sobre o contexto histórico do pós-modernismo, os principais autores, aí falamos na Cora Coralina, né? Na Adélia Prado, né? E aí nós começamos na poesia marginal, começamos a estudar e conhecemos alguns autores da poesia marginal. Lembrando a vocês que, primeiro, pós-modernismo é uma fase literária que ainda está acontecendo, né? Nós estamos no pós-modernismo. O pós-modernismo não tem nenhuma nomenclatura definitiva, né? Ou é pós-modernismo, ou é literatura contemporânea, né? Ou é literatura pós-industrial, né? Período industrial. Então, é uma literatura que ainda está sendo estudada, mas já apresenta muita coisa. A poesia marginal, assim como os demais coisas que nós estudamos, né? A poesia marginal, ela faz parte do pós-modernismo. A poesia marginal, o concretismo, são tendências dentro do pós-modernismo, ok? Então, uma das tendências dentro do pós-modernismo é a poesia marginal, que nós estamos estudando, conhecemos alguns autores, esses autores que nós já conhecemos, por exemplo, o Cacasso, né? Antônio Carlos Ferreira de Brito é um autor da literatura marginal, né? Pós-modernista da literatura marginal, um autor importante, que além de professor universitário, poeta, isso foi autor de livros e canções. Vimos essas obras dele, falamos que os elementos da sua obra, a ironia, o sarcasmo, o deboche, a colocalidade, né? Aí vimos alguns textos do Cacasso, né? Entre eles, por exemplo, nós vimos esses Jogos Florais, do Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto tico-tico, enquanto isso o sabiá vive comendo meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre, a água já não vira vinho, vira direto vinagre, né? Bom, uma paródia à Canção do Exílio, né? Então, vejam, vocês percebem que quando nós temos alguns textos importantes da literatura, normalmente esse texto ele é muito explorado, né? Então, aqui no pós-modernismo, estamos conhecendo algumas intertextualidades, né? Interessantes. Então, essa Canção do Exílio de Gonçalves Dias é um texto assim, muito tradicional, né? Muito prestigiado, muito lido, então, e muito estudado e muito parodiado, né? Os bons textos são parodiados, né? E nós temos textos da antiguidade parodiados, né? Temos, por exemplo, aquele poema do Drummond, Pedra no Caminho, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra,
Mas se nós olharmos com carinho, vamos ver que aquele texto é uma reescrita dos primeiros versos da Divina Comédia, lá da Idade Média. Então, os bons textos, eles são parodiados, são, são reescritos, e é importante para a gente acompanhar essa evolução, né? Nós vimos também esse outro autor, o Chacal, que é outro autor da literatura marginal, outro autor pós-modernista, né? Poeta, cronista, letrista, dramaturgo. Essas obras dele nós mencionamos, e vimos que os elementos da sua obra marcam da brasilidade carioca, irreverência às normas acadêmicas, né? E a qualquer tipo de classificação. E do Cacasso nós mostramos como exemplo esses dois poeminhas dele, não, mostramos mais, né? Entre eles esse aqui, rápido e rasteiro, vai ter um acesso, eu vou dançar até o sapo pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Isso é pós-modernismo. É proibido pisar na grama, o jeito é deitar e rolar. O título do poema é maior que o poema. Então, isso aí é pós-modernismo. Então, nós temos aqui o Chacal, ok? Bom, dentro da literatura marginal, nós precisamos conhecer mais alguns poetas, né? Alguns escritores da literatura marginal, pós-modernista. Então, agora, vejam só, na literatura ainda, né, nós temos esse camarada aqui que é muito importante, Paulo Leminski, que é outro candidato, um junto com o Cacasso, junto com o Chacal, outro candidato a se consagrar como um dos principais autores da poesia brasileira, né, e no caso dele, na literatura marginal. O Paulo Leminski, ele foi escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor também. Vocês percebem que, normalmente, os poetas não são só poetas, né? Eles têm uma carreira em diversas áreas. Algumas de suas obras, Catatal, foi sua primeira obra em 1976, 80 poemas, caprichos e relaxos, anseios crípticos, distraídos venceremos, metamorfose. Olha só, metamorfose é um título parecido com Kafka, né? O ex-estranho. E toda a poesia, gente, essa última obra mencionada aqui, toda a poesia é uma reedição, uma antologia de muitos poemas dele. Então, isso aqui foi escrito por outros autores, por outros escritores, né? Fazendo uma reunião, uma antologia das poesias de Leminski, ok? Então, esse é o Leminski, que é um outro autor. Então, vejam só, autores da poesia marginal: Cacasso, Chacal, Leminski. Agora, e é importante a gente saber que esses autores são da poesia marginal, são pós-modernistas. Além de ser pós-modernista, dentro do pós-modernismo, eles são da vertente da poesia marginal. É importante, sim, sabe por quê, gente? Tem questões de prova, de questões de Enem, de vestibulares, de concurso, que às vezes nós não damos conta de responder a questão, mas se nós sabemos que aquele autor é de tal vertente literária, nós conseguimos resolver a questão. Isso é importante para nós, porque em determinadas situações nós não podemos perder nenhuma questão, né? Precisamos acertar todas, ou não podemos perder aquela questão. Então, é importante saber que esses autores, né? Cacasso, Chacal, Leminski, são autores pós-modernistas da literatura marginal. E os elementos da sua obra é a poesia cotidiana. Leminski trata da poesia cotidiana. Veja só um poeminha do Leminski. Então, essa aqui é a parte prática da literatura, né? Nós não estamos só vendo teoria e autor, nós estamos lendo literatura, lendo os poemas. É a nossa parte prática. Incenso fosse música, é o tipo de poema. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Então, vocês percebem aqui um poeminha do cotidiano. Olha só, poeminha sem nada que nos traga dificuldade, né? O que nós temos aqui, o poema sutilmente sugere que experimentar ser aquilo que realmente se é pode nos levar à descoberta, né? Olha só, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além ao desafio do autoconhecimento, numa linguagem leve e cotidiana. Está sugerindo que se a gente for o que a gente é realmente, a gente pode descobrir muita coisa, né? Então, um poema pequeno, mas tem um conteúdo, tem uma mensagem para nós.
Olha esse outro poeminha característico, pós-modernista, né? Um poema sucinto, né? Sintético, né? Ameixas, ame-as ou deixe-as. Isso lembra alguma coisa a vocês? Então, tá vendo só para vocês, talvez não lembrem nada, né? Porque vocês são muito jovens. Mas existiu, isso aqui é uma paródia irônica de um slogan da década de 70, Brasil, ame ou deixe. Era um slogan divulgado na época que aparecia até adesivos nos para-brisas de veículos, né? Incentivando as pessoas, aquelas pessoas que estavam a fim de desprestigiar o Brasil, brasileiros falando mal do Brasil, então havia isso aí de ser ame ou deixe, né? Então, o Leminski fez uma paródia. Vocês percebem o intertexto até com o slogan? Então, quando nós lemos esse poema sem uma conexão com a época, com o contexto histórico, nós deixamos de aproveitar aquilo que o poema tem, né? Ameixas, ame-as, deixe-as. Esse poema, isoladamente, ele diz pouco, né? Fica faltando algo, mas quando nós conhecemos o contexto histórico, existiu um slogan na década de 70, esse poema é uma paródia, então nós já temos aí uma intertextualidade, uma leitura comparada, um poema de Leminski. Esse poema aqui nós já conhecemos porque nós fizemos uma questão, vimos uma questão de Enem, veja só, uma questão de Enem com esse poema do Leminski, contra Narciso. Em mim eu vejo outro e outro, enfim, dezenas, trens passando, os vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, nós comentamos esse poema quando na aula passada, né, nós fizemos uma questão de Enem, explorando esse poema, uma questão que explora esse poema de Leminski, fala sobre a questão da identidade, da alteridade. Né? Então, é um poema de Leminski muito importante, ok? O compartilhamento da identidade em linguagem coloquial e verso simples, a nossa identidade, né? Nós só existimos, eu só existo porque existe você, né? O eu só existe se existe tu, se não fosse o tu, o ele, não existiria o eu, né? Então, a nossa identidade é compartilhada, o nós só existe porque existe eu e tu, né? Para existir o nós, senão não existiria, né? Ou depende, o nós depende de eu, tu, ou de eu e ele, ou de eu e tu e ele. Então, essa questão do compartilhamento da identidade. Olha, gente, vejam só, esse outro poeminha do Leminski. Vocês percebem que isso aí está num braço, que é uma. Nós temos aí um poema impresso no braço do cidadão, né? Então, é uma coisa interessante, né? Que uma tatuagem, alguém possa tatuar um poema, legal, eu já vi outros, vocês também já viram poemas tatuados. Esse é um poema pós-modernista tatuado no braço de alguém. Não discuto com o destino, que pintar eu assino. Nessa tatuagem, um poema de Leminski, verso que traduz a resignação do eu lírico. Eles conseguem interpretar esse poema? Não discuto com o destino, que pintar eu assino. O que será que está falando esse poema? A resignação do eu lírico. Né? O eu lírico ele está se resignando a lutar. Né? Não, a mim está tudo bem, o que vier tá bom, né? Esse eu assino, o que pintar eu assino, significa qualquer coisa que acontecer, eu estou de acordo. Agora, gente, olha que interessante, quando nós estamos estudando aqui no pós-modernismo, a questão da literatura comparada, a questão da interdiscursividade, intertextualidade, vocês vejam a bagagem que nós precisamos ter, né? Que nós precisamos carregar para que a gente possa fazer essa leitura comparada. Quando nós temos isso aqui, na nossa bagagem já tem algo que nós podemos comparar com essa leitura, né? E sabe aonde nós temos isso? Vocês se lembram de um poeminha que nós podemos comparar com esse aqui? Eu me lembro desse aqui, ó.
alguma semelhança com o eu lírico de Drummond. O Drummond tem, segunda geração modernista, né? Tem um poeminha chamado Dissolução. Esse poeminha é da terceira fase do Drummond, da fase da negatividade. Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprove o dia findar, aceito a noite, da obra Clara Enigma. Olha só, gente, o que tem um poema a ver com o outro? Muito, né? É muito. O discurso do eu poético é praticamente o mesmo. E vocês percebem que não, que linguisticamente não dá para a gente notar essa semelhança. Né? Escurece, não me seduz, tatear, se quer uma lâmpada, pois que aprova o dia findar, aceito a noite, não discuto com o destino que pintar acima. Olha só, coloquei lado a lado para vocês verem a intertextualidade. Né? Aqui, a linguagem é clara, né? A linguagem é clara. Aqui ela é metafórica. Não, aqui ela não é clara também. Aqui ela é metafórica também. Não discuto com o destino do que pintar eu assim. Está mais fácil de perceber, mas ela também é metafórica. Agora aqui, escurece, não me seduz, tatear, se quer uma lâmpada. É uma resignação do eu lírico. O eu lírico está dizendo, eu estou envelhecendo, mas eu não quero nem procurar uma maneira de tornar a minha vida melhor. Né? Aqui o escurecer pode ser interpretado como envelhecer, por exemplo. Né? E quando escurece, para que nós não fiquemos no escuro, nós normalmente procuramos uma lâmpada. Né? E quando nós envelhecemos, para melhorar a qualidade de vida, nós procuramos fazer algumas coisas. Né? Seria o procurar uma lâmpada quando escurece? Não, mas aqui o eu lírico, não. Se nós interpretarmos aqui como sendo envelhecer, por exemplo, né? E não me seduz tatear se quer uma lâmpada, significa eu vou ficar no escuro. Se é envelhecer, eu vou envelhecer, não vou fazer nada para melhorar a minha qualidade de vida. Aqui no poema, na linguagem direta, pois que aprova o dia findar, aceito a noite. Se o dia quer terminar, que termine o dia, eu aceito a noite. Entende, gente? Então, se aprova, se está na hora de eu me envelhecer, tudo bem, eu aceito a velhice, nós podemos interpretar dessa forma. Então, qual o tema que nós temos aqui? Nós temos aqui a resignação do eu lírico, um eu lírico resignado nos dois poemas. Se é uma negação à luta. O eu lírico não quer lutar pela vida, pelo melhor. Né? Ele não quer lutar com o destino. Né? Aqui também não quer lutar com o destino. Então, aqui nós temos que a intertextualidade entre dois poemas. Ok? Ok, gente. Então, tá. Paulo Leminski é isso. Então, agora a gente pode partir para outro autor, também da literatura marginal. Então, Paulo Leminski já fomos, Chacal já fomos, Cacasso já. Nós temos esse aqui, Torquato Neto, um autor importante da nossa literatura, da nossa música. Eu acredito que vocês já ouviram falar dele, porque ele é muito importante na música também. Escritor, jornalista, cineasta. Como cineasta, ele foi não só diretor, mas ator também, letrista de música popular, letrista de música tropicalista. Né? Então, vejam só, as obras dele, Torquatalha, Geleia Geral, Torquatalha, do lado de dentro, Os Últimos Dias da Paupéria, do lado de dentro. Então, essa última obra aqui foi escrita em parceria, foi organizada, ela não foi escrita, ela foi organizada em parceria da esposa dele, depois que ele morreu, com um outro literato, e com textos dele que ainda não tinham sido publicados. Então, ele é um autor interessante e os elementos da sua obra, participação no concretismo, na tropicália e na poesia marginal. Então, ele tem participação em todas essas vertentes do pós-modernismo. Um autor importante, morreu ainda jovem, mas deixou um trabalho monumental. Aqui ele fala para a gente o seguinte: escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. É o riso, é estar sempre a perigo, sem medo, é inventar o perigo, é estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores, é destruir a linguagem, é explodir com ela. Quem não se arrisca não pode berrar. Palavras do próprio Torquato Neto, que dá para a gente assim, uma visão de qual era o pensamento dele como autor, como artista.
Veja um poema dele parodiando Drummond. Olha só, está vendo a paródia, como sempre existe? Agora há pouco nós vimos lá a paródia à canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias. Vimos uma paródia ao poema de Drummond, de Solução. Né? Agora ele também parodia Drummond. Vocês percebem também, vão perceber que nesse poema aqui nós já vimos uma paródia dele feita por Adélia Prado, né? É o Sete Faces. Quando um poema é muito importante, né? Quando um poema ganha prestígio, ele passa a ser parodiado. Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando minha mão com um sorriso entre dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. That's pray that. Sim. O original do Drummond, né? O Sete Faces, quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra me disse, né? Me disse, vai, Carlos, ser luxo na vida, né? O primeiro estrofe do poema Sete Faces, de Drummond. Então, aqui nós temos uma outra releitura e reescrita do poema, aproveitando, né, a temática para mostrar que o poeta, né, normalmente é um ser desajustado, percebe? O anjo torto do Drummond, que é um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Então, quando nós olhamos o poema, nós podemos tirar muitas interpretações do poema. Uma delas é o desajuste do eu lírico, o gosto do Drummond, desajustado, normalmente ele se encaixa em outros poetas. Okay? Um exemplo de poema do Torquato Neto. Veja esse outro soneto, Soneto da Contradição em Nome, Torquato Neto. Olha só, faço força em esconder o sentimento do mundo triste e feio que eu vejo. Tento esconder de todos os desejos que eu não sinto em viver todo momento que passa. Olha que interessante. O primeiro quarteto termina no início do segundo quarteto. Tento esconder de todos os desejos que eu não sinto em viver todo momento que passa. Ponto aqui, percebe a jogada da escrita? Mas que nunca passa inteiro. Deixa comigo o rosto da lembrança e o fantasma de só desesperança, que me empurra e de mim me faz obreiro. São os dois quartetos, né? Agora vem os dois tercetos, de sonhos. Outra vez, né? Olha só. O segundo quarteto vai terminar lá no primeiro terceto, que me empurra e de mim me faz obreiro de sonhos. Só que esse de sonho já está na outra estrofe, no terceiro. Faço força em esconder do mundo a dor, a mágoa e a cabeça que pensa tão somente em não viver. Faço força, mas sei que não consigo, e em versos integral eu me derramo para depois sofrer, e então prossigo. Então, nós temos aqui um soneto, gente, olha só, soneto, e esse soneto também faz intertextualidade com Drummond. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, percebe-se uma aproximação com o soneto Fraga e Sombra do Drummond. Eu não vou mostrar o soneto inteiro do Drummond para você, não precisa, vou mostrar só um terceto dele. Eu acho que esse aqui é o último terceto. E calcamos em nós, sob o profundo instinto de existir, outra mais pura vontade de anular a criatura. Olha só, nós precisamos fazer um pouquinho de esforço para a gente perceber a proximidade temática, né? Esse soneto do Torquato Neto, ele fala aqui no primeiro quarteto, né? O desejo que eu não sinto em viver todo momento que passa. Então, ele não sente desejo de viver todo momento. E agora, lá nos dois terceiros, ele fala assim, do mundo a dor e a mágoa, faço força, aqui, ó, que pensa tão somente em não viver, que pensa tão somente em não viver. E aqui, olha, o instinto de existir,
outra mais pura vontade de anular a criatura. Nós percebemos aqui uma grande proximidade em vontade de anular a criatura com a vontade de não viver, que pensa tão somente em não viver. Então, nós percebemos aqui um eu lírico que está resignando a vida, está desesperançoso com a vida, está esperando pela morte. Então, nós percebemos aqui, nas entrelinhas, o tema da morte, não viver, anular a vontade, instinto de existir, outra mais por vontade de anular a criatura. Né? Aqui ele fala assim, da mesma forma que ele diz aqui, faço força, mas sei que não consigo. Aqui ele fala, e calcamos em nós, significa, ele tenta segurar, tenta fazer essa força sobre o profundo instinto de não existir, é que ele fala. Aqui, quando ele está falando, calcamos em nós sobre o profundo instinto de existir, ou seja, o instinto da sobrevivência faz com que o eu lute, o eu lírico tente lutar, mas existe uma outra vontade mais forte que é de anular a criatura. Então, há uma proximidade entre esses versos, entre esses dois sonetos, e casualmente no soneto do Drummond e o soneto do Torquato Neto, os dois com a mesma temática da extinção da vida, ok? Então, aqui está a intertextualidade, ok, gente? Bom, vamos para outra autora. Ana Cristina César é mais uma autora da literatura marginal. Ela é poetisa, foi poetisa, tradutora e crítica literária, e algumas de suas obras, Luvas de Pelica, A Literatura Não é Documento, A Teus Pés, Inédito e Dispersos. Os elementos da sua obra, ficção com tintura autobiográfica. No caso da Ana Cristina César, a gente percebe isso, ela escreve, vou mostrar isso aqui para vocês, vamos comprovar isso aqui, né? Ela escreve como que o eu lírico dela, falando dela própria, da autora, né? Bom, no caso do Drummond, o anjo todo diz, vai, Carlos, então aparece o nome do autor, o nome do escritor dentro do seu próprio poema, né? O eu lírico caso em que o eu lírico é o próprio autor, né? Que não é sempre que acontece isso, não é comum, né? Mas acontece. Então, vejam só, a Ana Cristina César, ela desde criança já se manifestava já manifestava o seu desejo de ser poeta, ou já era poeta. Aviso na capa de um de seus cadernos quando tinha apenas 9 anos de idade. Poesias só leia se estiver com o coração puro e doce, a autora. Então, isso aqui é um documento histórico, né? É um achado nos pertences da autora, que também morreu muito jovem, e nós já percebemos aos 9 anos de idade a sua tendência, né? O seu talento para a poesia. Né? Soneto Ana Cristina César. Então, é um soneto autobiográfico, né? Porque a própria autora ela vai aparecer dentro do soneto. Né? Pergunto aqui se sou louca, quem quer saberá dizer. Pergunto mais se sou sã e ainda mais se sou eu, que uso o viés para amar e finjo fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Então, aqui ela está fazendo uma literação, né, com o som F, né, o fonema F, brincando com as palavras, fazendo um experimento com as palavras. Pergunta aqui, meus senhores, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina e que se diz ser alguém é um fenômeno maior ou é um lapso sutil? Então, ela coloca o nome dela dentro do soneto. Então, um soneto de certa forma, autobiográfico. Né? Isso é Ana Cristina César. Ela tem uma produção também significativa, é uma autora significativa da poesia marginal. Okay? Aqui, lógico, nós estamos trazendo só algum lapso de texto, né? Textos como exemplo do que nós temos, mas vocês percebem pelos exemplos que estamos passando aqui, né? Que nós temos autores de qualidade, ok? Veja esse outro poema dela. Estou atrás do despojamento mais inteiro, da simplicidade mais erma, da palavra mais recém-nascida, do inteiro mais despojado, do ermo mais simples do nascimento, a mais pura, a mais
do nascimento a mais da palavra. Aqui nós percebemos, né, um poema metalinguístico, né, que está falando da palavra, então, usando o poema para falar da língua, né, do idioma, do próprio poema, a palavra, o nascimento da palavra, a palavra mais recém-nascida, ou seja, o vocábulo que é buscado para o poema. Né? O que ela está buscando aqui, nesse caso? A palavra mais adequada para ela colocar dentro do poema. Né? Então, um poema, podemos dizer, então, um poema metalinguístico. Okay? Também muito bonito o poema, que vale a pena ser lido. Okay? Bom, gente, esses autores nós vimos, né, porque não dá para estudar todos, mas nós temos muitos autores da poesia marginal, muito mais autores do pós-modernismo, que poderão até aparecer, mesmo sem a gente ter apresentado o material deles aqui, mas aqui fica a referência a eles. Né? Os outros mais, Ariano Suassuna, Agripino de Paula, Vale Salomão, Francisco Alvim, Nicolas Ber, Raul Bopp, Mário Quintana, Ferreira Goulart, um autor importante que merecia ser colocado aqui também, não só ele, mas Ariano Suassuna, fantástico, Manuel de Barro. Né? Então, nós temos aqui ainda nomes de peso que nós poderíamos estudar, né? Mas que se vocês souberem que eles são do pós-modernismo, já é uma grande coisa. Manuel de Barro, Rio da Rio, China. Então, são outros, vejam só, de todos que nós estudamos, nós vimos Adélia Prada, né? Vimos Cora Coralina, e nós temos mais esses aqui todos, ok? Então, tá, gente. Por enquanto é isso aqui. Aí, na próxima aula, daqui a pouco, vamos fazer um intervalozinho. Na próxima aula, a gente dá sequência e vamos estudar outra vertente do pós-modernismo. Nós já temos, então, o que? O pós-modernismo, no geral, né? Autores pós-modernistas que nem se ligam a uma ou outra vertente, mas aí nós vimos o concretismo e vimos a poesia marginal. Então, você já tem noção do que é o concretismo, o que é a poesia marginal, os autores, alguns poemas, né? Então, agora a gente pode avançar um pouquinho mais na próxima aula. Então, estaremos aqui daqui a pouco para a gente continuar, ok? Então, até daqui a pouco, gente. Vamos tomar uma água, tomar um café e voltamos, ok?